Meus irmãos, obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo reine no seu coração. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Pastor Wellington, meu amigo, meu irmão em Cristo. Pastora Kelly, muito obrigado por permitir mais uma vez, nós temos essa responsabilidade de transmitir aos senhores a palavra de Deus. Eu quero ler um texto de Paulo dirigido aos Efésios, no capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. O verso de número 18. Efésios 5, 18. Eu confesso para os irmãos que eu estava assim, entre a cruz e o punhal, porque a gente que prega muitas vezes quer seguir um caminho e chegar aqui vendo o pastor William, Pastor William começou a cantar algumas coisas que eu falei, não, é isso mesmo, esse é o caminho. E confirmou esse texto, esta palavra que eu quero transmitir aos senhores. Efésios 5,18, o texto vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção. Me empresta o teu ouvido, me empresta o teu coração. Eu vou ser rápido, mas essa palavra vai ser profunda. Eu não tenho dúvidas de que a sua vida vai ser marcada a partir desta noite. Você não vai sair daqui como você chegou. Quando você sair por aquela porta essa noite, haverá uma convicção construída em Deus aqui essa noite. O teólogo americano Austin Wilson Tozer, mais conhecido pelos estudiosos da Bíblia como A.W. Tozer, ele fez 5 considerações em relação à igreja desse tempo. Quantas considerações? 5. E eu quero compartilhar com vocês o pensamento desse teólogo em relação à nossa geração. A primeira consideração feita por Tozer em relação à igreja desse tempo é que, sem sombra de dúvidas, a igreja desse tempo carrega o nível mais baixo de espiritualidade de toda a história da igreja. Eu vou repetir. O nível espiritual da igreja odierna, sem sombra de dúvidas, é o mais baixo de toda a sua trajetória, de toda a sua história. Olha para mim. Se pudéssemos traçar um paralelo entre a igreja primitiva e a igreja deste tempo, com certeza nós ficaríamos atordoados, porque ao olharmos para o passado, ao olharmos para a igreja primitiva, nós vemos um povo, nós vemos uma igreja capaz ou disposta a enfrentar os leões de Roma para manter a sua convicção na pessoa de Jesus Cristo. A igreja que deu início à missão, à grande tarefa de evangelizar o mundo, era uma igreja que acreditava com a força da sua alma
que tinha uma convicção inabalável de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e de que esse Cristo morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Acreditar nisso fez com que aquela primeira geração fosse capaz de enfrentar todas as intempéries, todas as dificuldades, todos os problemas, e não negarem a sua fé. Existe um livro, eu acredito que grande parte dos senhores já leu, o livro Mártires do Coliseu Romano. Esse livro trata, entre outras coisas, a história de um casal, uma jovem cristã chamada Helena. Ela conhece um soldado romano e eles começam um relacionamento. Cláudio se apaixona por Helena, e a paixão foi tão forte que ele abriu o coração para aquilo que Helena transmitia acerca da sua fé. Ao contrário de Helena, Cláudio não tem fé. Cláudio acredita no poder de Roma. Cláudio acreditava na deidade dos seus imperadores. Mas Helena apresenta a pessoa de Jesus Cristo para Cláudio, e ele acaba por se converter ao Evangelho. Os dois começam então uma jornada de fé, de crescimento em Jesus. No entanto, segundo os relatos, aquele casal vai ser descoberto por causa da sua fé, porque naquela altura, confessar Jesus como Senhor era uma afronta ao Império Romano. E eu estive em Roma, eu subi os degraus do Coliseu. Quando você entra dentro do Coliseu, parece que a sua vida para por alguns segundos. Você começa a vislumbrar o que aconteceu no passado, o que custou para aquela geração, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Alguém foi bastião, alguém acreditou mais, alguém se entregou mais para que nós pudéssemos estar aqui. E a história diz que haviam eventos que eram realizados no Coliseu Romano, e a cereja do bolo era eram os mártires cristãos. Os cristãos, eles eram conduzidos ao centro da arena. Os leões que ficavam presos, famintos por dia, quando liberados para o centro da arena, eles simplesmente, em questão de segundos, dava cabo à vida das pessoas, crianças, senhoras, senhores, por causa da sua fé. Eu estou dizendo que Tozer fez 5 considerações. A primeira é que o nível espiritual deste tempo é um nível inexplicável. Eu me lembro das palavras do Dr. Martin Luther King. Ele disse que a religião que termina no indivíduo, ela termina. Ou seja, Jesus não te salvou na cruz para que o Evangelho permanecesse apenas em você. Jesus te salvou com um propósito, para que o Evangelho através de você fosse anunciado, e que outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu e você tivemos. Havia uma fila, as pessoas eram conduzidas em fila, e antes de entrar na arena havia um algoz, um soldado romano. Esse soldado era responsável por perguntar às pessoas: e aí, você nega Jesus ou não nega? Se você negar Jesus agora, você está livre do martírio. Se você não negar, você vai ser conduzido ao centro da arena. E as pessoas faziam a sua jornada de fé. E diz a história que Helena, ao ver o rugido dos leões, o desespero das pessoas, ela que havia ganhado Cláudio para Jesus, ela vai titubear. E ela olha para Cláudio e diz assim: meu bem, eu não sei se eu vou suportar chegar ali. Eu não sei se eu vou ter capacidade ou condições emocionais de atravessar aquele portão. Me ajuda. E a história diz que Cláudio não tinha o que fazer.
A única arma que ele tinha era a oração. Então ele abraça sua esposa e ora. E antes que a oração termina, diz a história que Helena cai num sono profundo. E ele toma Helena nos seus braços e caminha em direção ao soldado. Quando chega o momento dele atravessar aquele portão, o soldado, que já era amigo de farda, disse para ele assim: e aí, Cláudio, você não precisa fazer isso. Você é um romano. Você pode negar essa história, essa ideia de Jesus, voltar para casa com a sua esposa e viver a sua vida. E a história diz que ele olha para o soldado e diz assim: abre o portão. Abra o portão. E a história vai dizer que ele caminha com uma convicção que o mundo não conhece. E enquanto ele caminha em direção ao centro da arena, ele começa a dizer: leões! Leões! O povo da arena está ouvindo, está assistindo aquela situação. E ele diz assim: leões, venham, porque eu já posso ver os carros e cavaleiros do céu que me aguardam para me levar à presença do meu Deus. Talvez o nível de espiritualidade deste tempo é um desafio para mim e para você, mas essa noite o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele tem muito mais para te dar. Olha isso, segura, segura. Deus está convidando esta igreja para sair da arena e sair da arquibancada e vir para o centro da arena. Leão não vai te parar, problema não vai te parar, circunstâncias não irão lhe parar. Por quê? Porque você sairá daqui essa noite com uma convicção que as pessoas durante essa semana não irão reconhecer o que aconteceu com você. Você vai dizer: eu fui na igreja, Deus falou comigo. Há uma convicção dentro de mim, gerada pelo Espírito de Deus. Aleluia! Celebra a Deus agora. Martin Luther King disse certa vez: se você não tem uma causa pela qual morrer, você não é digno de viver. Que evangelho é esse que você está vivendo? Que faz você vir um domingo por mês da igreja? Que entrega é essa? Que relacionamento é esse? Jesus Cristo, certa vez, em Marcos capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para a multidão e chama os seus discípulos para perto e diz assim: se alguém, olha só, quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, e depois que você preencher os 2 primeiros requisitos, siga-me. Acabou, pastor? Não, olha o que Jesus vai dizer: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que estiver disposto, aquele que tiver a ousadia, a intrepidez de perder a sua vida, por amor de mim, este a salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar esta vida e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em resgate da sua alma? Essa noite é noite de nós sairmos de cima do muro e tomarmos uma decisão que mudará o nosso destino eterno. A segunda consideração feita por Tozer, ele diz que a motivação em buscar uma espiritualidade mais profunda é cada vez menor. É o que ele chama de evangelho de superfície. Repita comigo: evangelho de superfície. Aqui está bom demais. Não está. E eu vou te provar que não está.
Alguém disse que Deus nos avalia não pelos nossos resultados, mas pelas nossas motivações. Porque os resultados podem não condizer com as motivações. O nosso Deus é um Deus que sonda o pensamento, conhece os corações e prova os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o propósito do seu coração. O que nós vemos hoje diante dos nossos olhos é uma geração acomodada, uma igreja que está feliz em sobreviver na superfície. E aqui eu me lembro da visão do profeta Ezequiel. No capítulo 47, um ser celestial aparece para o profeta e conduz ao profeta até o templo. Quando Ezequiel chega diante do templo, ele vai ter uma visão maravilhosa. Que visão é essa, pastor? Ele vê um rio que flui do templo. Oh, aleluia. À medida com que o rio flui do templo, ele é conduzido por aquele ser a tocar os pés nas águas. E quando ele começa a caminhar, ele percebe que as águas estão no tornozelo. Mas aquele ser diz: vem mais um pouco. E ele caminha um pouco mais, e quando ele percebe, as águas estão alcançando os joelhos. Aquele ser conduz Ezequiel mais um pouco, e quando ele percebe, as águas estão na cintura. E ele continua, porque Ezequiel se recusa a viver uma vida com Deus que deixe-o apenas na superfície. A Bíblia diz que quando Ezequiel continua indo em direção ao rio que fluía do templo, as águas eram tão profundas, aquelas águas eram tão profundas, que elas não podiam ser atravessadas. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo. Deus não quer, querido, olha para mim, que o ano de 2025 você permaneça com as águas no tornozelo. E eu sei que dentro de uma igreja nós temos diversos níveis de espiritualidade. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo: mas os meus pés nem tocaram a água ainda. Aqui eu quero te lembrar a oração do salmista, quando ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso aqui é para quem nem pisou na água ainda. Deus está mandando você olhar para o templo, porque do templo flui um rio de água viva. Esse rio vai tocar os teus pés. Quando você colocar os teus pés nessa água, o anjo do Senhor vai dizer: vem mais, porque Deus não é reservatório, Deus é fonte. Deus é fonte. Recebe dessa água. O Espírito de Deus quer que você almeje este rio que flui, porque Ele não te salvou para viver essa espiritualidade de superfície. Terceiro lugar, o que eu vou falar aqui agora, você já sabe. É apenas para te lembrar. A W. Tozer faz a terceira consideração. Ele diz assim: a igreja desta geração vem tentando imitar o mundo na busca por aprovação e popularidade. Quando eu olho para a cruz, que escândalo para o judeu, é loucura para o grego. E nós vemos uma geração inteira tentando ser aceita pelo
pelo mundo. Uma geração que disputa popularidade. Aí eu olho para a cruz. Eu convido você, olha para mim. Olhamos para a cruz essa noite. Ainda que ela seja loucura para o grego, escândalo para o judeu, ela é vida para nós. Duas coisas eu quero te lembrar aqui. Primeiro, Cristo não morreu para que nós fôssemos populares. Cristo não morreu para que eu e você fôssemos populares. A segunda coisa que eu quero te lembrar aqui: a igreja que vai morar no céu, ela nunca vai ser aceita pelo mundo. A igreja que vai passar pelos portões celestiais, ela nunca será aceita pelo mundo. E eu me lembro das palavras de Jesus quando ele diz: benditos sois vós quando vos odiarem por minha causa. Aquela pessoa que faz biquinho, aquela pessoa que não gosta de você por causa da fé que você professa, levanta a sua mão e glorifica. Quando alguém te chama, é crente, dá glória a Deus. Porque você não foi salvo para ser popular, você não foi salvo para ser aceito. E aqui eu me lembro das palavras de Spurgeon, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele disse certa vez: a igreja foi chamada para ser sal da terra e não o docinho do mundo. Essa igreja, ela caminha pautada pela diferença e não pela igualdade. Por quê? Porque eu e você temos a marca do sangue de Jesus Cristo. Quarta consideração: ele diz que essa geração está inventando deleites para tentar substituir a alegria do Senhor. Nós vemos uma tentativa sórdida, descarada, a igreja inventando deleites para substituir a alegria do Senhor. Existem coisas que são insubstituíveis, e uma delas é a presença dEle. O salmista Davi, no tempo mais difícil da sua vida, ele havia pecado, planejou assassinato, adulterou com a mulher. Essa mulher engravidou, a criança morreu, ele está no vento. Ele vai fazer uma oração, Salmo 51, ele diz: olha para mim, escuta por favor. Eu vou mencionar esta oração: cria em mim um coração limpo. Olha só. Ele termina essa frase dizendo assim: ó Deus, e renova um espírito reto dentro de mim. Não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me, olha isso, aquilo que ele perdeu, a alegria. Porque você só procura o mundo quando a alegria falta. A alegria verdadeira, eu estou falando. Você só se mete em confusão quando a alegria falta. Você passa a ser mais uma multidão quando a alegria se esvaiu. E é justamente o que aconteceu com Davi. Olha a tragédia de um homem que perde a alegria da salvação. E há uma tentativa de nós
fazermos muitas coisas que Deus não mandou fazer para entreter. E eu gosto de uma palavra de Paul Washer. É meio pesado, mas posso falar, pastor? O senhor me autoriza? Paul Washer, um pregador americano, ele diz que a igreja desse tempo precisa ficar inventando eventos carnais para manter os carnais aqui. O problema é que quando você fica fazendo eventos carnais para manter os carnais, você vai precisar de mais subterfúgios carnais para que os carnais permaneçam aqui. E Spurgeon disse que chegaria o tempo que o púlpito se tornaria um picadeiro, e os pastores não pregariam às ovelhas, mas aos bodes. É sério o que eu estou dizendo aqui. Não tente substituir aquilo que só Deus pode te dar: a alegria da salvação. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Diga assim comigo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, para que eu nunca precise buscar em outro lugar. Olha para mim, quando você estiver fraco, quando você estiver desanimado, quando você pensar em parar e desistir, eu quero que você corra para o altar, porque é aqui que Deus vai renovar a sua alegria. Levanta a sua mão para dar glória a Deus. Tem alguém alegre aqui? É uma satisfação que o mundo não pode te dar, que o dinheiro não pode te dar, que a melhor casa, que o melhor carro, que a melhor profissão não pode te dar. Porque essa alegria te preenche em várias vertentes emocionais. Eu me lembro de uma programação de rádio uma vez, dessas igrejas que tem por aí, e o pastor, as pessoas ligavam, ele dizia: Pai do Senhor, irmãos, e como é que tá? Tá na prova ou tá na luta? E o povo: tô na luta, é isso aí, você vai vencer e tal. Aí ligou uma irmãzinha desavisada: e aí, varoa, como é que você tá? Tá na prova ou tá na luta? Tá na bênção ou tá na prova? Tá na luta ou tá na bênção? Algo assim. E ela disse assim: eu tô na bênção. Não, varoa, tá todo mundo na luta. Não, eu tô na bênção. Ela quebrou a lógica do programa. Como assim, minha irmã? É porque eu aprendi com o salmista Davi. Lá no fundo do poço ele orou e disse assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. O que significa isso, pastor? Não importa se você está na prova, no vale, no vento, no deserto, há uma alegria que flui. É o rio que vem do templo, aleluia, passando no meio da sua vida. Estamos tentando inventar de tudo para substituir, mas não vão conseguir. Eu encerro. A quinta consideração, feita por Austin Wilson Tozer. A igreja está tentando produzir um poder superficial na tentativa de substituir o Espírito Santo. E aqui eu me lembro, o templo, na época de Jesus, o templo de Herodes, considerado a 7ª maravilha do mundo antigo, destruído em 70 depois de Cristo, por Roma. Aquele templo tinha um véu. Os historiadores dizem que o véu do templo tinha 7 metros de altura. Teoricamente, quando você estuda o templo, o tabernáculo, você vê que ele tem o pátio, a pia. Dentro do lugar santo, você tem o candelabro,
a mesa dos pães da proposição e você tem o altar do incenso. Diante do lugar santo tem um véu. Para que servia esse véu? Alguém pode me dizer? Para que serviu o véu ali? Para separar o quê? O lugar exatamente, o lugar santo do santíssimo lugar, ou do santo do santo. Sim ou não? É isso. Mas lá no templo, na época de Jesus, aquele véu, ele não estava ali para separar lugar santo do lugar santíssimo. Era para esconder a vergonha dos sacerdotes, porque a arca já não estava lá. A presença não estava no lugar santíssimo. Estão tentando fazer de tudo para mexer com o emocional, para mexer com a sua carne, para dizer assim: foi o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Brasil hoje tem mais ou menos 46 milhões de evangélicos. Eu pergunto para os senhores: as coisas estão melhorando ou estão piorando? Ora, 46 milhões de cristãos fazendo a diferença. Diminui ou não diminui a corrupção? Diminui ou não diminui? Diminui ou não diminui a criminalidade? A sociedade passa a ser mais justa, sim ou não? Mas estamos tentando promover circunstâncias e situações para maquiar, porque o véu esconde apenas uma coisa: a arca não está lá, Deus não está mais lá. Não adianta você vir aqui domingo após domingo e continuar sendo a mesma pessoa. Que evangelho é esse que não te transforma? Que evangelho é esse que não te muda? Que evangelho é esse que não torna os seus lábios puros? Que evangelho é esse que não faz você tomar postura? 24 foi um ano complicado, difícil. 25 vai ser a mesma coisa se você não tomar postura, porque você está tentando substituir aquilo que é insubstituível. Nós aqui nesta igreja não há uma tentativa de maquiar. Ou você tem ou você não tem. Porque nesse altar não falta. Se está faltando aí, é você que precisa frequentar mais esse altar. E se eu fosse você, eu corria para os braços do Senhor, porque enquanto você vier, você vai enxergar um rio que flui daqui para aí. Eu encerro. Preste atenção numa coisa. Se em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo está dizendo assim, ele está falando da necessidade da gente se encher. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele está falando do perigo de nos esvaziarmos. Se no 5,18 de Efésios ele diz: não vos embriagueis com o vinho e a contenda, mas enchei-vos do. Em Tessalonicenses ele está dizendo assim: não, olha só, não apagueis o Espírito Santo. Não tem nada igual, irmão, não tem nada igual. Você vir no culto, aí você vê o pastor William ministrando, cara, um negócio assim diferente, sabe? Uma satisfação na alma, uma vontade de chorar inexplicável. Isso é o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você começa a enxergar Deus em cada situação, em cada detalhe da sua vida. Você está no carro, coloca um hino, o Espírito Santo toma aquele ambiente, você já fala em línguas. Meu Deus, o que é isso? Hoje eu estou no manto, meu Deus. O pastor lança um projeto, você, é eu, põe meu nome aí. O pregador está pregando aqui, você está embaixo, é verdade, Deus está falando. Eu sinto, aleluia, oh glória.
Quando você tem o Espírito Santo, você é tão cheio de Deus que até a pessoa do teu lado, ela percebe. Aí você está dando glória a Deus, a pessoa dá uma olhada, você cutuca, dá glória também, irmão. Aproveita e faz isso aí, irmão. Vai ficar até quando aí olhando para o pastor? Como disse o pastor Wellington aqui essa noite, faz aí o barulho que o diabo não gosta. É fácil, olha para mim, é fácil conhecer quem tem o Espírito Santo. Vamos fazer um teste? Vamos fazer o teste? Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele ou para ela com carinho aí, o Espírito Santo aí? Sim ou não? Tem o Espírito Santo aí? Joel 2:28 eu encerro. 1500 anos antes de Cristo, Joel vai profetizar para Israel. Ele diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha só, irmão, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos, porque tem gente que tem mania de velho na igreja. Eu estou velho, não é para mim. Olha para mim aqui, olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Os vossos velhos terão sonho. Só sonha quem vai lutar para realizar o sonho. Então idade não é desculpa. Coloca a mão no arado. Terceiro, os vossos jovens terão visões. Haverá um tempo profético sobre vocês. Deus irá levantar os mais maduros para sonhar. E através disso os vossos filhos profetizarão, terão visões e sonhos. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos louvar. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza em vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram só fé de Cristo. É um exemplo para mim. Recebe o Espírito Santo essa noite. Recebe o Espírito Santo. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. Oh, glória! É o exemplo para nós. Levanta a sua mão e dá glória a Deus, aleluia. Vamos encher esse ambiente de adoração. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Meu Deus do céu, o Espírito Santo está aqui. Tem Espírito Santo aí? Tem Espírito Santo aí, irmão? Fala em língua. Seja renovado agora. Faz a chama arder neste povo, começando em
glória. Pastor Wellington. Oh, meu, reaviva a tua igreja faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. O Senhor está nos chamando para um tempo de arrependimento. O Senhor está nos chamando para um tempo de arrependimento. E esse chamado de hoje não é para o pecador que está lá fora, é para os pecadores que estão aqui dentro. Eu não quero chamar vocês aqui na frente para receber a próxima bênção. Eu quero chamar vocês aqui para um tempo de arrependimento. E eu me coloco nessa posição. E se tem algum irmão meu aqui, se tem alguma irmã minha aqui, seja pastor, seja obreiro, que precisa se consertar hoje aqui, se arrepender hoje aqui, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu me coloco nessa posição também. Nós precisamos alinhar os nossos corações ao coração de Deus. Se tiver alguém aqui nessa noite que precisa se arrepender, o Senhor está nos chamando para esse tempo. O altar está aberto para você. Se eu estivesse chamando para receber a bênção da chave, eu tenho certeza que já teria 10 pessoas aqui. Se eu estivesse chamando para viver um tempo de sonhos realizados, eu tenho certeza que a igreja inteira já estaria aqui. Isso só mostra o nosso nível, o quão superficial nós estamos no reino. O altar está aberto, vem. O altar está aberto, vem. Está voltando, o rei
A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. O seu coração está ofendido com alguém? O seu coração está ofendido com algum irmão aqui? O seu coração está ofendido com alguém aqui? Ou com alguém da sua casa, com alguém da sua família, da sua parentela? O Senhor está te chamando para um tempo de arrependimento. Cadê você aqui na frente? Não vamos fingir uma espiritualidade que não temos. Não vamos fingir uma religiosidade que nós não possuímos. Até meu cameraman já está vindo já. Largou a câmera. Se você soubesse o que está acontecendo no mundo espiritual aqui, você não estaria olhando para o relógio. Não! O evangelho puro e simples foi pregado aqui. Uma mensagem sem firula. A carreira desses santos, esta vida já cessou. O Senhor, os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vida do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz chamando o nosso nome. Nós estamos aguardando ansiosamente por esse dia, Senhor. O dia em que o Senhor irá nos chamar. Muitos não vão viver a experiência do arrebatamento, como muitos já foram chamados pelo Senhor. Nossos irmãos e nossas irmãs que já foram recolhidos, e outros que serão, mas que naquele dia todos serão reunidos, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ouvi o alarido, a trombeta de Deus, a voz do arcanjo. Senhor, e como igreja nós nos arrependemos. Nos arrependemos, Pai, por insistir em viver um evangelho superficial, de precisar de atrativos, de algo que nos chama a atenção, para assim nos motivar a vir à igreja, quando na verdade o Senhor deveria ser o centro de tudo. O Senhor é o centro. O Senhor
deu a sua vida no Calvário. E hoje nós entendemos que o Senhor não morreu somente para nos salvar, mas o Senhor morreu para que nós possamos anunciar o Evangelho, anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Jesus, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, porque os nossos irmãos deu a vida deles nas arenas, dilacerado pelas feras. Muitos que foram trucidados, mas não negaram a fé. E hoje, ó Deus, nós estamos negando a fé. E nós negamos a fé sem uma espada na garganta. Nós estamos negando a fé, Senhor, sem uma submetralhadora apontada para a nossa cabeça. Nós estamos negando a fé por tão pouco. Nós estamos negando a fé porque mais importante para nós é os prazeres e os deleites do mundo do que, Senhor, desfrutar da Tua presença. Senhor, nos perdoe, Pai. E nos perdoe, meu Deus, por muitas das vezes nós fingimos uma espiritualidade. Senhor, dizemos que amamos o Senhor e odiamos o irmão. Dizemos que amamos o Senhor que não vemos e odiamos aqueles que nós estamos vendo, que está todo dia do nosso lado. E o Senhor disse em Marcos que se nós não perdoamos as ofensas dos nossos irmãos, o Senhor também não perdoará as nossas ofensas. Oh Senhor, tem misericórdia dessa igreja. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia dos crentes dessa geração, Senhor. Tem misericórdia, eu clamo por misericórdia agora, Senhor. Eu clamo por misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que ao invés de estarmos lendo a Bíblia, nós estamos postando indireta na rede social. Porque para nós o culto ao ego é mais importante do que o culto ao Senhor, a qual nós temos que renunciar a nós mesmos. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajuda. Eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão aqui na frente, Senhor. Fortaleça eles na sua presença, Pai. Ó Deus, cumpra as promessas do Senhor, que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, e que todos nós possamos buscar o Teu reino sem negar a justiça, porque nós enchemos a boca para dizer que buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, mas negamos a justiça, quando na verdade o complemento do reino é a justiça. Buscamos o reino, mas somos injustos com o próximo. Buscamos o reino, mas somos injustos com os nossos semelhantes. Senhor, nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Tome sua assento. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
para a igreja, na verdade eu passei aqui na igreja, era umas 5 horas da tarde. Tive que deixar algumas coisas aqui que precisava na igreja. E fui em casa só para trocar de roupa, pegar minha família e vim. Eu tinha um gabinete para fazer antes do culto. E algo começou a mexer comigo depois que eu saí daqui da igreja, estava indo para casa. Algo foi ministrando o meu coração, o Espírito do Senhor foi ministrando. E quando eu estava retornando aqui para o templo, junto com a pastora Kelly, eu falei para a pastora Kelly, e parece que o pastor Lucas, ele escutou a nossa conversa. Parece que ele estava lá dentro do carro e ele falou aqui. E eu falei para a pastora Kelly, falei, amor, os homens, eles avaliam a nossa performance. As pessoas, ele nos avalia pela performance. As pessoas olham para nós e avaliam a pregação, eles avaliam a mensagem. E para eles, dependendo da mensagem do pregador, eles dizem, hoje foi bom, hoje foi ruim. Porque o homem, ele nos avalia pela performance. Mas Deus não nos avalia pela performance. Ele na verdade avalia a nossa motivação. Ele avalia a minha motivação, por que eu estou pregando. Ele avalia as nossas motivações, por que estamos adorando. Deus, ele avalia a motivação, ele não avalia a performance. O homem precisa de performance, Deus nunca precisou de performance. Deus nunca dependeu da performance do homem para o reino dele ser glorificado, o nome dele ser exaltado. Então, eu disse para minha esposa, amor, quantos erros Davi cometeu? E a pastora Kelly disse, muitos. Eu falei, então, ele é chamado de segundo o coração de Deus. Na verdade, Davi cometeu muitos pecados, mas ninguém pode julgar a maneira como ele se relacionava com Deus. Ninguém. O homem pode apontar o erro dele, mas ninguém pode julgar a forma como ele se relacionava. Por quê? Porque ele tinha um coração sincero e puro diante do Senhor. Aí eu disse para minha esposa, amor, a partir de hoje, nunca mais julgaremos um homem pelas suas quedas. Disse ou não disse, amor? Nunca mais julgaremos um homem de Deus e uma mulher de Deus pelas suas quedas. Porque muitas das vezes nós estamos colhendo provação para as nossas vidas, porque nós estamos olhando mais para a queda do que para o relacionamento que aquela pessoa tem com Deus. Jesus. E de uma maneira tão pura e simples, o pastor Lucas aqui, ele trouxe um evangelho uma mensagem tão cristocêntrica. E eu quero falar aqui que nesses 5 anos de igreja, e não é para exaltar o ego dele, até porque ele é tratado nessa área, porque nós aprendemos algo. Nós aprendemos que o diabo, quando ele não te derruba com crítica, ele vai te derrubar com elogio. Mas elogio não é um problema para o pastor Lucas, uma pessoa experimentada na obra que não tem problema com isso. Mas de todos os profetas que passou nesse altar aqui, e quando eu falo profeta, é aqueles que ministram a palavra, os ministros de Deus, os ministros do evangelho, de todos, inclusive eu, o maior aqui foi usado hoje, pastor Lucas. E eu ficaria aqui até meia-noite escutando ele. Ficaria aqui até meia-noite, 1 da manhã, ouvindo ele. Porque está raro a gente ouvir uma mensagem cristocêntrica.
Hoje o culto é ao homem, e não a Deus. Os louvores hoje é ao homem, e não a Deus. Mas louvado seja Deus, que Deus nos deu essa oportunidade hoje, de ouvir uma mensagem pura e simples do Evangelho, que nos conduz a um tempo de arrependimento. E presta atenção, se preocupa mais com a motivação do teu coração do que com a sua performance. Quem está entendendo isso aqui? Porque tem gente que vive buscando validação pela performance. Queremos mostrar que somos homens de Deus, queremos mostrar que somos mulheres de Deus. Disso, nada vale. E a motivação? Como que está a motivação aí dentro? Olha para essa pessoa e fala, como que está a motivação aí dentro? Até porque não adianta nós falar em línguas aqui no domingo e na segunda-feira tá xingando os outros. Amém? Então vamos ser crentes para ir para o céu. Vamos ser crentes para ir para o céu. Amém, gente? Quantos estão felizes e louvam a Deus pela vida do pastor Lucas? Eu posso fazer algo que eu acho que eu nunca fiz isso aqui. Eu acho que eu nunca fiz, amor. Eu acho que eu nunca fiz. O meu amigo pastor Lucas, ele está 1.600 quilômetros longe da casa dele. 1.600 quilômetros. É 1.600, né? 1.400 e pouco. Itaúna fica quase 100 quilômetros de BH, Belo Horizonte. E presta atenção, ele veio porque ele tinha um compromisso, ele lembrou da gente. E ele me acionou, eu falei, é agora, é para já. Quem está entendendo? E ele agora, na terça-feira, acho que na quarta, não sei, na quarta ou na quinta, ele vai voltar 1.400 e poucos quilômetros com a família dele. E presta atenção, eu já separei a oferta do pastor Lucas. Eu trabalho com uma cultura de honra. Eu sempre tive uma cultura de honra na igreja, desde quando abriu. O que nunca fizeram por mim, em muitas igrejas que eu passei, nesses 17 anos pregando, eu procuro fazer. Pelos homens de Deus, pelas mulheres de Deus, pelos ministros de Deus que louvam. Então presta atenção. Eu acho que eu nunca fiz aqui. Isso aqui não é para constranger não, tá? Mas eu já separei a oferta lá. Mas eu quero chamar você aqui, nessa noite. A oferta do culto já foi feita, para honrar a vida do pastor Lucas com uma semente sua, para o pastor Lucas. Essa semente não vai passar nem na contabilidade da igreja. Eu quero chamar você com uma oferta para nós abençoar a vida do pastor Lucas e honrar a vida dele nessa noite. Eu confesso que eu fui muito ministrado aqui hoje. O Senhor corrigiu muitas coisas na minha vida hoje. Então presta atenção. Você que tem uma semente nessa noite e quer honrar a vida do pastor Lucas, você que tem uma semente e quer abençoar a vida dele nessa noite, eu quero chamar aqui, por favor, Rafa, pega esse gasofilaço aí. Isso. Traz aqui, filho, põe aqui. Eu não lembro, que eu nunca fiz isso. Já fiz? Para pregador? Não. E até porque o pastor Lucas não é pregador itinerante, ele é pastor local, ele tem uma igreja, ele tem um compromisso com a igreja dele. Então presta atenção, você que tem uma oferta para abençoar a vida do pastor Lucas, nós vamos abençoar o homem de Deus, o ministro de Deus que nos abençoa aqui hoje, que vai voltar 1.000 e poucos quilômetros. Então nós vamos pelo menos abençoar o café dele na estrada, porque ele está de carro, ele está com a família dele. Quem está entendendo isso aqui?
A igreja abençoada está aqui? Aí alguém vai falar assim: ah, mas teve uma mensagem do evangelho puro e simples, agora o senhor está pedindo dinheiro. Não tenta separar o dinheiro do evangelho. A maneira do evangelho continuar seguindo em frente é através das contribuições daqueles que honram o reino dele. Quem está entendendo? Então, você que tem uma semente, você vai trazer, vai colocar aqui. Depois eu vou pedir para o pastor Johnny entregar para o pastor Lucas. Cadê você que vai honrar? Faz um fundo aí, filho. Faz um louvor aí. Você que vai trazer uma semente aqui para abençoar a vida do pastor Lucas. Traz uma semente aqui. Você que vai abençoar a vida dele agora. Sai do teu lugar, traz a semente aqui. Ah, estão pedindo o Pix para ele. Pode pedir o Pix para ele. E não se escandaliza não. Nós estamos fazendo como a igreja de Filipos fez com o apóstolo Paulo, que abençoou a vida dele. Isso, entrega aqui. Isso, honra o homem de Deus. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém, gente. Continue, pode continuar. E antes que alguém pense assim: nossa, podia fazer isso com a viúva pobre, podia fazer isso com a pessoa necessitada. Deixa eu te falar, eu acho que você não conhece a gente. Eu acho que você não conhece o pastor Wellington, mas eu te convido a me conhecer. Porque eu nunca fiz isso para pregador, mas já fiz isso para muita gente que estava precisando. Quem já viu fazendo isso aqui? Pegando a oferta toda da igreja e entregando para a pessoa que está precisando. Quem já viu fazendo isso aqui? Então eu te convido a me conhecer. Amém? Eu não tenho apego com dinheiro não. É por isso que Deus me abençoou. Acho que é por isso que Deus me honra. Quem está entendendo? Amém, gente? Por favor, pastor Johnny, já prepara lá, coloca bonitinho no envelope, viu? Para não entregar assim, de qualquer jeito, assim, sabe? Tem umas igrejas aqui que não tem cultura de honra não, mas aqui nós temos cultura de honra. Eu lembro uma vez que eu preguei numa igreja na cidade de Itapuí, São Paulo, congresso lotado. Terminei de pregar, o pastor veio, colocou a mão no bolso e falou assim para mim: abre a mão, quero te entregar a oferta. Aí eu, pegou um monte de moeda, caiu assim no chão. Eu achei que ele estava brincando, mas ele não estava brincando, era a minha oferta, por pregar num congresso com mais de 400 pessoas. Eu já estive no Espírito Santo pregando a palavra 2 dias, mais de 1.000 e poucos quilômetros longe da minha casa. No final do culto, eu esperando para receber minha oferta, para colocar gasolina no carro. Fecharam a porta da igreja. E eu fiquei lá na porta da igreja. O presbítero trouxe uma nota de R$50 e falou assim: está aqui sua oferta. Eu falei: vocês me convidaram, eu me desloquei. Cadê o pastor da igreja? Ah, o pastor da igreja foi embora. Ele desceu na ladeira lá, lá em Cachoeiro de Itapimirim, Espírito Santo. É por isso que eu estabeleci uma cultura de honra na igreja que eu sou pastor. Quem está entendendo? Porque todo abençoado. Muito obrigado, gente, por vocês ajudar e compartilhar do que você tem com o servo de Deus. Amém? Fica de pé. Agora nós podemos ir embora. Deixa eu falar para vocês aqui.
a nossa transmissão caiu. O inimigo é sujo, né? É, o inimigo da fibra ótica. O inimigo do provedor. Vocês acharam que eu ia colocar a culpa no diabo, né? Deixa eu falar aqui para vocês. Você acredita que a internet caiu e a transmissão caiu? Mas a minha mídia é top. A minha mídia gravou a mensagem inteira. E amanhã vai estar no ar, viu? Manda para alguém essa mensagem, manda para alguém ouvir. Amém? Em nome de Jesus, eu tenho certeza. Mas não manda para quem não é crente, não. Manda para quem é crente. Tá bom? Amém, gente? Vamos embora, né? Que glória, que você tenha a melhor semana da tua vida. Que você tenha uma semana de bênção. Que você tenha uma semana de paz e de prosperidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Como o Senhor nos abençoou hoje, Pai. Como o Senhor nos exortou hoje. E nosso coração se alegra em ser corrigido pelo Senhor. Porque nós sabemos que o Pai só corrige o filho que ama. Hoje o Senhor expressou o seu amor para com essa igreja. O Senhor expressou o seu amor para com os seus filhos nessa noite, nos exortando. Senhor, continue abençoando, Senhor, a vida do pastor Lucas. Senhor, continue, meu Deus, abençoando o seu ministério. Senhor, há um amor no coração dele, uma paixão pelo teu reino. Por isso há tantas horas dedicadas ao estudo, ao ensino da tua palavra. Continue honrando o teu filho, Pai. Meu Deus, abençoa também a vida do pastor William Will. Meu Deus, que juntamente com seus irmãos aqui nesse altar nos abençoou tanto, Senhor. Senhor, ele honrou o seu nome aqui, Pai. Meu Deus, continue abençoando a vida do pastor Will. Continue abençoando o ministério dele, a casa dele, a família dele, Senhor. Meu Deus, eu quero profetizar sobre a vida do pastor Will, Senhor, que esse ano é o ano da frutificação. Eu profetizo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que ele seja, meu Deus, e que ele continue sendo esse adorador, Pai, por excelência, Pai. Meu Deus, com um ministério frutífero, em nome do Senhor Jesus, porque, Senhor, o que muitos fingem ter, mas não tem, o Senhor entregou para o teu filho, Pai. Meu Deus, continue abençoando, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Espero vocês terça-feira aqui, amém? Um abraço e um beijo no coração. Obrigado, doutor Godinho, doutor Elisete, por estar conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus.